bom dia? Hoje é sexta-feira, 20 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Mike Seeley, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Mike, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco. Eu, como sempre, agradeço poder participar e colaborar, principalmente não só com o seu programa, mas também para deixar bem instruídos toda a nossa população que depende de todas as atividades portuárias, né? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Informação de qualidade, de fontes verídicas, para que você fique sempre bem informado. E também Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo. Nathalie, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar na bancada, né? E principalmente podendo falar sobre os assuntos importantes e que impactam realmente na vida das pessoas que estão ao longo da comunidade portuária, né? Sem dúvida nenhuma. E você que está em casa ou que está saindo de casa, está com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. O Porto de Santos prepara o lançamento do projeto para a utilização de suas hidrovias. A proposta é que o complexo tenha serviços de transporte de cargas em barcaças pelos rios da região, ligando as duas margens do estuário e também as zonas portuária e retroportuária, chegando ao polo industrial de Cubatão e plataformas logísticas da cidade. Com isso, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, responsável pela iniciativa, prevê reduzir os custos e impactos ambientais da atividade portuária nas cidades aqui da Baixada Santista, além de desafogar os acessos rodoviários ao Cais Santista. O presidente da Codesp disse que a ideia é ofertar a oportunidade à iniciativa privada e dar início a uma nova fase de expansão do Porto de Santos. Já não é sem tempo, né? Sem dúvida. Na minha opinião, a gente tem algumas partes desse processo de exploração da matriz de transporte que elas não andam como deveriam, né? À base de um plano nacional. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu acho que a gente vai começar a discutir esse assunto agora. Talvez em um ano a gente tenha já os primeiros pontos positivos a serem comentados aqui nessa bancada, né? Mas nunca é tarde para a gente poder realmente ofertar uma maior opções de transporte para a nossa região, porque isso realmente contribui para desafogar o trânsito, e isso é muito importante, e trazer o que a gente sempre está dizendo, né? Essa qualidade e essa harmonia para a relação porto-cidade, né? Faz parte. Mike, é preciso investir na integração de outros modais. O rodoviarista, por si só, já não dá mais conta, né? Sem dúvida. A grande importância da possibilidade de a gente fazer as interconexões da hidrovia, ela é não somente na parte de transporte de pessoas, mas como no transporte de cargas. Mas nós temos também que olhar com uma análise muito crítica na questão da região. O que nós podemos fazer a médio e longo prazo. A curto prazo, o que pode se fazer por enquanto seria um transporte entre as margens direita e esquerda. Poderíamos fazer algum transporte tanto da área da calha do porto para um terminal em Cubatão, mas uma parte também seria o transporte de pessoas entre, por exemplo, Bertioga e a parte da cidade, do centro da cidade de Santos. Eu acho que isso aí são os primeiros pontos que podem ser explorados. Os outros pontos já são mais complicados, né? Se nós olharmos lá para a área já tanto de Cubatão, passando ali por São Vicente, Praia Grande, nós temos um problema de infraestrutura que são as pontes. Sim. E essas pontes são muito baixas, não vão permitir o tráfego de barcaças adequadamente com contêineres em cima. Então aí já é uma questão que vai ter necessidade do envolvimento não somente das atividades que requerem realmente uma adaptação, mas também uma inerência do governo do Estado de São Paulo, o governo municipal, e o governo federal Ecovias, também, né? E o governo federal, eu acho que aí não vai atuar muito, lamentavelmente, e até bom, vamos deixar mais curto para que a coisa funcione mais rápido. Mas é uma grande oportunidade, eu acho que já há algum tempo já devia se fazer isso já acontece
Nós podemos até falar isso um pouco mais para frente no programa, mas isso já é uma questão de domínio praticamente no mundo todo. Mundial, né? Quando a gente vê os grandes portos fora aqui do país, eles utilizam a hidrovia como uma via navegável e de muito sucesso, né? Sem dúvida. É uma questão cultural. A exploração nossa, se nós olharmos para trás, a nossa exploração foi as entradas e bandeiras, né? Sim. Elas vieram do litoral e foram caminhando para dentro do país. Nos outros países, eles trabalharam de uma outra forma, indo pelos rios, Sim. porque os rios chegavam, então eles iam subindo pelos rios. Nós aqui, por exemplo, não temos muitos rios que nos ajudam para poder fazer isso aí, principalmente por causa da Serra do Mar, e nós temos uma condição um pouco geográfica um pouco diferente. Mas a exploração interland do Brasil, ela pode muito bem ser usada e deve ser explorada. É um grande potencial de explorar, por exemplo, toda a parte do Rio Paraná, vindo Sim. até da Argentina, Sim. subindo até Tocantins e tudo, isso tem que ser explorado, isso aí não tem dúvida nenhuma que tem que ser muito melhor usado. A parte do Tietê também, Sim. uma parte do Tietê navegável. Sim. Nós não temos que partir para uma outra visão, nós temos que partir uma visão macro, nós temos que partir uma visão de futuro. Nós não podemos manter somente olhando aqui a uma questão de transporte rodoviário. Nós temos que, hoje em dia, nós temos que mudar o conceito total de infraestrutura de transporte de carga no Brasil. Wagner, o Mike bem colocou que a gente tem, num primeiro momento, um projeto que dá para implantar e num segundo um pouco mais ousado, porque nós temos algumas limitações de infraestrutura. Essas limitações, na tua visão, elas podem ser resolvidas? Sim, sem dúvida. A gente tem projetos recentes que foram terminados, que é o nosso novo acesso, né, à Praia Grande. É um exemplo de que a gente tem o conhecimento tecnológico para fazer isso. E quando o Mike dá esses exemplos do acesso à área intercontinental de São Vicente, que é assim, você passa por debaixo de algumas linhas antigas de trem que faziam esse transporte de carga e pessoas, a gente está falando ali de alguma adequação técnica nessas pontes para que você suspenda elas e você possa efetivamente passar com a altura correta das barcaças com carga, né? Então eu vejo que é possível a gente ter essa conclusão, a gente chegar nesse objetivo, vai demandar projeto. Sim. Né? Isso não tem jeito, vai demandar um planejamento, e aí é onde me assusta, e vai demandar autorizações de órgãos, que aí eu vejo que é um pouco do que o Mike está dizendo com relação a utilizar melhor as nossas matrizes. Eu também acredito que a gente tem a falta de um plano nacional bem definido, para que a gente possa, de fato, ter ações como essa já num calendário de planejamento que possam ser desenvolvidos, né? Então, a partir do momento que a gente tenha realmente as áreas definidas e se dizer, olha, vamos usar aquela área que está lá em São Vicente, a gente vai ter que ter um planejamento, vai ter que ter todo um projeto executivo, interação de órgãos anuentes para que isso aconteça rápido. Sabe o que me preocupa? A gente já discutiu aqui a questão também das ferrovias, da importância do transporte ferroviário. Existe uma expectativa da Codesp de até 2025, 40% das cargas chegarem por trens aqui ao Porto de Santos. Hoje a gente se vê falando muito de hidrovia, a gente noticia, né, porque eu acredito que a gente precise realmente falar do assunto, mas a minha preocupação fala-se da hidrovia, esquece-se a ferrovia, daqui a pouco vem uma nova ideia, um novo projeto, se esquece a hidrovia e tudo fica só na base da discussão e a gente não avança. Por quê? Porque falta um plano nacional. Quando você acessa o site da ANTAC ou você acessa o site do Ministério dos Transportes, você não vê disponível na página um plano nacional. Todo governo, quando ele vai assumir, vai fazer o seu plano de governo, ele define as suas metas para cada área, né? E quando você olha para a parte de transporte especificamente, você não vê isso. E essa sensação que você tem, ela é ruim e ela é verdadeira. Por quê? Porque, de fato, parecem que em vários momentos da nossa história vão se lançando informações que trazem uma certa alegria para quem é usuário do serviço. Porque tecnologia a gente tem, mão de obra competente para fazer a gente tem, mas fica só no plano. Por quê? Porque vão aparecendo essas ideias e aí a gente vai meio que no estouro da boiada, né? Olha, tá todo mundo indo para lá, vamos para lá também. Então, isso é ruim. A falta desse plano, a falta desse compromisso dos governos com relação à infraestrutura, ao planejamento e ao futuro, como o Mike bem disse, é o que faz a gente ter essa sensação. Hoje a gente tem uma CEP, não temos mais um ministério. Não seria o caminho, talvez, não seria a criação de uma agência autônoma e executiva para que a gente pudesse pensar em ter um plano nacional?
Eu acho que criação de mais um órgão, já criamos a CEP, como você bem disse, agora voltou para a administração da ANTAC, a gente tem localmente a CODESP, a gente tem também a Secretaria de Portos e Municípios em Santos. O que eu vejo, sinceramente falando, é que a gente tem que repensar esse modelo. Talvez dar um passo para trás. Isso tem que estar na mão da administração aqui, que é quem usa e quem executa. Municipalização. Você concorda, Mike, que a saída pode ser a municipalização? Eu não diria a municipalização somente, eu digo a parte do Estado, porque o Porto de Santos fornece ao Estado e a outros estados circundos. Então, o Wagner colocou muito bem também, que eu ia até fazer o contraponto aí, que eu ia falar, Wagner, eu não acredito que seja uma questão de governo, política nacional, ela faz parte da política nacional. Mas a política municipal e a política estadual, ela é mais importante nesse momento para que nós podemos ter realmente uma política de infraestrutura bem definida. Todavia, há questões também de necessidades de infraestrutura, mas nós temos que mudar a nossa gestão. A gestão, hoje em dia, ela está ultrapassada. A gestão nossa, tanto a gestão do governo central, centralização, tudo é centralizado e tal, isso já não dá mais. Já não funciona, não funciona. Nós temos que ter uma nova visão, nós temos que ter uma visão muito mais aberta, uma visão descentralizada, onde o governo central traça, obviamente, toda a sua política nacional. Sim. E não podemos também mais ter essa questão de política de curto prazo. 4 anos o governo faz, depois de 4 anos o governo desfaz quem entra. Há outro governo que entra novamente política faz. Política de continuidade, né? De continuidade, política de pelo menos 10, 20, 30 anos para frente, senão não funciona. Então, novamente, eu venho aqui ratificar hoje, para que nós possamos ter desenvolvimento, tanto desenvolvimento municipal, estadual e do país também, nós temos que mudar os políticos que estão aí, a cabeça dos políticos que estão aí e com a ajuda da população também, votando corretamente, participando, temos que participar, temos que cobrar e temos que saber exatamente o que nós aqui, os munícipes queremos, nós aqui que estamos no Estado queremos para o bem do Brasil. Eu concordo muito com o que você disse, Mike. Eu acredito que falta também um pouquinho de consciência política, né? Porque se o Brasil está como está, existe um ditado que diz que cada povo tem o governante que merece. Né? Nós vivemos numa democracia onde o voto da maioria vence e precisa ser respeitado. No entanto, a gente está aí prestes a um novo processo eleitoral, que vai ser um processo eleitoral muito diferente e é um momento do eleitor também mudar a sua forma de votar, porque se não se aprendeu a importância de você conhecer quem está te representando durante todo esse processo de Lava Jato e desdobramentos da Lava Jato, o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de se desenvolver e de se tornar um país melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que, como o Mike bem colocou, a gente tem que ter uma mudança de paradigma e principalmente da sociedade. A sociedade ela tem que pensar que a pessoa que vai representar ela pelos próximos 4 anos, ela tem carta branca para fazer acordos, para fazer politicagem lá nos bastidores. Então você precisa escolher uma pessoa que tenha um caráter idôneo, que te represente de uma forma justa, correta e que possa levar os interesses da comunidade em primeiro lugar. O que a gente vê mais hoje são políticos que têm medo de falar sobre determinados assuntos para não criar embate com outros políticos, que às vezes têm um pouco mais de poder ou estão numa visibilidade maior. E não é isso que a gente quer. A função dos nossos representantes, ela é realmente de embate. Ela é de representar interesses. Sim. Então você não pode ter... Afinal, eles são eleitos pelo povo. São eleitos pelo povo. Então a gente não pode ter pessoas que estejam lá com outra cabeça que não sejam de lutar por a gente. Então agora é o momento da gente, na hora de votar, pensar muito bem antes de apertar o botão. Gente, hoje a internet está aí, ela mostra plano de governo, qual é a renda da pessoa que está tentando te representar, o que ela tem de patrimônio, isso tudo já mostra muito das pessoas. E a história dela, né, na política, porque hoje a gente tem bons políticos, se é que eu posso dizer isso, e a gente tem uma classe política passando por uma crise absurda. Ainda falando um pouquinho dessa questão de pensar no melhor para o município, para o estado, para o país, a gente vê muito dentro desses órgãos que, vamos dizer, regulam a atividade portuária como um todo, pouca gente com experiência para o negócio, né? Dentro dessa política nacional, dentro desse plano nacional, é preciso mudar também
esse tipo o tipo do profissional que está gerindo esse negócio, que é a nossa atividade portuária, que representa grande parte da nossa economia, e que se não fosse hoje, por exemplo, o nosso agronegócio, a nossa situação em nível mundial estaria muito pior. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que ter pessoas com capacidade técnica para nos representar. Um bom exemplo são esses grupos que estão sendo criados para defender realmente os interesses da dragagem, um exemplo, né? A gente tem pessoas como o Mike, outros profissionais de mercado que têm conhecimento, que são viventes nessa área e que precisam realmente estar na posição correta para tomar as decisões, porque são eles os usuários finais. Eu acho inconcebível quando a gente transfere a responsabilidade para o Estado para fazer algumas coisas, até porque o Estado cria essas regras para que ele controle, né? E aí ele não tem a capacidade técnica de comandar isso, né? E aí a gente fica com um assunto de dragagem que vai e volta, ano a ano. Vai e volta, e que a gente vai falar aqui de novo, que ainda não resolveu. Quando você olha o campo técnico, fundamentais, por exemplo, energia, infraestrutura, operações portuárias, operações de aeroportos, esses cargos, eles não podem mais ser cargos políticos de apontamento político. Sim. Você pega um político... Pode ser troca, né? Não, pega um político que não entende nada do assunto e ele vai lá. Até ele entender alguma coisa já foi 2 anos, já passou o tempo. É impossível você... Nós estamos aqui já na segunda gestão com o nosso prefeito. O prefeito está aí já na segunda gestão. Dentro da gestão do prefeito, nós estamos conversando num programa outro dia, nós já tivemos 7 representantes dentro da CODESP. Isso é impossível, você não tem continuidade. A gente está falando da principal autoridade portuária. Exatamente. Né? Então, você quando faz... Aí nós falamos muito aqui comparativamente com outros portos. Nós temos aqui pessoas que saem daqui para ir visitar outros portos, como já foi um grupo de executivos agora o mês passado, etc. Bélgica, né? Fazemos aí fóruns e debates, etc. e tal. E a gente olha lá fora e vê. Lá fora, os técnicos são apontados pela capacidade técnica, pelo conhecimento da região, pela influência da população, que obrigatoriamente, se você tem mais de 50 mil habitantes, você tem que colocar alguém da região para que ele possa entender sobre as implicações e sobre a necessidade da região, para que ele possa proteger a região, para que ele possa vir também lutar por dar emprego, para ele lutar para que a autoridade nacional invista também. Nós não podemos continuar, por exemplo, o Porto de Santos, o capital todinho do Porto de Santos vai embora para Brasília. O Porto é visto como inimigo, né? Exatamente, o dinheiro vai para Brasília, de Brasília pulveriza, para onde achar melhor, os políticos vão colocar o dinheiro. E para a região que não tem nada, que vive disso e que recebe, né, o Porto de braços abertos, não tem retorno. E a cidade, é impactada por todo o movimento que você tem. Você vai por exemplo, Roterdã tal, que é 50%, sem dúvida nenhuma, vai para o governo central. O governo central tem as suas prioridades e tem as suas metas. Mas dos 50% restante, 50% vai para, né, quem governa a região, e os outros, dos 25% dos 50% que eu acabei de falar, vai para exatamente a região. Então, como seria a questão que eu proponho? 50% do governo federal, 25% para o governo do Estado e 25% para a municipalidade. Então, aí você teria recursos numa necessidade que você toma uma decisão também. Lá fora você tem 1 ano para você resolver um problema de infraestrutura. Se você não resolver, a municipalidade tem o direito de poder resolver. Então, nós teríamos dinheiro em caixa para poder resolver um assunto. A gente faria política de maneira séria, né? Modelos aí pelo Brasil existem, pelo mundo existem muitos, né? Nathalie, resta ao nosso governo querer isso também, né? Nathalie, eu sempre falo aqui com você também, eu falo a questão da engenharia política, da vontade política, dos nossos representantes locais deixarem de fazer política lá em Brasília e olhar aqui para o que tem que ser feito aqui na região. Porque representantes nós temos. Temos num número consideravelmente bom. Bons e em posições boas também. Sem dúvida, sem dúvida. E já que a gente está falando de mobilidade, e o Mike falou sobre a entrevista do prefeito para o programa Porto e Negócios, depois do Porto e Negócios, o prefeito Paulo Alexandre concedeu uma entrevista para a equipe de jornalismo do Caderno Regional.
Paulo Alexandre Barbosa defendeu a importância de uma discussão metropolitana a respeito do tema mobilidade. Veja só. É o maior gargalo da cidade. Já iniciamos a parte da prefeitura, porque tem uma parte que é a prefeitura, outra do estado e outra da União. A da prefeitura já foi iniciada, fizemos aí a pavimentação da Martins Fontes, da Getúlio Vargas, troca de iluminação por LED, a Nossa Senhora de Fátima também. Enfim, os acessos à entrada da cidade. Vamos ter agora a segunda licitação que está em andamento. A expectativa é que a gente possa fazer essa segunda licitação ser executada a partir do mês de novembro agora. E até o final do ano vamos fazer uma terceira licitação para que ela seja iniciada no ano de 2018. Com isso, vamos concluir um investimento do município na entrada da cidade na ordem de 300 milhões de reais. Uma obra desse porte precisa ter apoio do governo federal, a cidade não tem dinheiro, não tem recurso para fazer essa obra. Se o governo federal retomar esse projeto, liberar esses recursos, imediatamente nós vamos tomar todas as providências necessárias para que essa obra possa ser executada. Temos novos projetos de ciclovia que serão executados, né? Além da reformulação do Bike Santos, que vai acontecer até o fim do ano. Vamos trocar todas as bicicletas do Bike Santos, todas as 370 bicicletas serão trocadas, vamos ter equipamentos novos para garantir essa mobilidade da população com mais facilidade, seja pela oferta de mais bicicletas e pela melhoria também da malha cicloviária. Segunda fase, nós alteramos, discutimos com o Estado a alteração do projeto para usar Campos Melo como via de conexão com o centro da cidade. Isso foi aprovado e agora estamos na fase final de licenciamento ambiental da segunda fase. Nossa expectativa é ter o licenciamento da obra no mês de novembro, agora, no próximo mês. Com isso, o Estado fica apto e pronto para fazer a licitação do VLT. Então, a nossa expectativa é ter obra da segunda fase do VLT iniciada no próximo ano, no ano de 2018. Também assinamos uma parceria com o Estado, prevendo aí a etapa 3 e a etapa 4 do VLT. A etapa 3 é justamente a conexão com a ponta da praia, ali partindo da Conselheiro Nebias, da Estação Porto. Essa é a conexão com a ponta da praia. E a outra etapa é uma conexão com a praia através da Conselheiro Nebias, que seria um trecho menor, mas dedicado também não só à mobilidade, mas também ao turismo, para a gente fazer essa integração com a praia, como já teve o bonde no passado, aproveitar essa característica e essa vocação turística da cidade para que o VLT possa ser utilizado. Que é uma conquista de todos os santistas, é uma conquista da cidade, fruto do trabalho de muitas pessoas, um trabalho coletivo, não é uma conquista individual. E, sem dúvida alguma, aumenta a nossa responsabilidade, no sentido de preparar a cidade para o futuro, que é aquilo que a gente vem fazendo. Acho que o gestor público ele não pode ter a visão de preparar a cidade para o próximo ano, para o próximo governo, tem que preparar a cidade para as próximas gerações. E a implantação desses modais de transporte, essa facilidade no ir e vir proporcionada para a população, essa é uma das premissas básicas de uma cidade boa para se viver com qualidade de vida. É tudo isso que a gente está falando aqui, O prefeito Paulo Alexandre Barbosa citou que uma das obras que precisa ser feita depende de recursos do governo federal que não vão vir, porque não tem dinheiro, O dinheiro sumiu, A gente sabe bem para onde foi. Mas se a gente tivesse, de repente, uma política, como você, bem, Mike, colocou, talvez a gente tivesse dinheiro em caixa para não depender tanto do governo federal. Sim, uma questão de reestruturar. Eu acho que a ideia que o Mike comentou da divisão dos recursos, ela é fair, ela é justa. Por quê? Porque ela traz uma capacidade de tomada de decisões a nível municipal. No caso da falta, por improbidade ou por problema que quer que seja no repasse das verbas, do município tomar decisões. Então, acho que é muito importante a gente repensar o modelo. E aí entra a importância das pessoas que nos representam. Eles estão lá justamente para olhar essas coisas e falar assim, peraí, isso não está atendendo a região onde eu moro. As pessoas que estão lá na região que me elegeram, elas precisam de algo melhor. Sim. E fazer aí sim um lobby político para aprovar leis, medidas, enfim, o que seja necessário para criar essa autonomia que hoje a gente não tem.
Porque, no fim, o que a gente precisa fazer, o bom gestor precisa fazer, é política de planejamento, né? Não política a curto prazo, como a gente vem dizendo. Exatamente. A inversão total dos fatores aqui expostos. O que o governo faz? O governo faz tudo para não dar dinheiro para você ir lá e pedir dinheiro, botar o Pires e pedir para ele, quando você precisa ter autonomia. Aí a gente vê o ministro do Supremo dizer que ele trabalha muito e nunca viu nunca viu o trabalho dele como trabalho escravo, né? É vergonhoso, né? Nós estamos passando por um momento que eu me desculpe para os telespectadores, por favor, não me levem a mal, mas parece que é brincadeira. Parece que nós estamos num momento aqui nesse país que é brincadeira. Nós não podemos mais, nós temos que entender bem que para o Brasil poder ir para frente, nós temos que dar um salto de qualidade, nós temos que dar um salto de interpretação, nós temos que dar um salto de gestão, nós temos que olhar as coisas profissionalmente, nós temos que ter uma gestão profissional, nós temos que deixar de politicagem, nós temos que deixar de olhar para o partido somente, nós temos que olhar para a população, temos que olhar para onde a gente vive e da onde a gente tira os nossos recursos para poder dar educação, para poder termos saúde, para poder ter mobilidade, para a gente poder ter progresso na vida. Do jeito que está, desculpe, não dá mais. Me ajuda aí, por favor. É isso aí, me ajuda aí. E abrimos o segundo bloco ainda falando em hidrovia. O transporte de cargas na hidrovia Tietê-Paraná corre o risco de ser afetado nos próximos meses. O motivo é a redução dos níveis das águas nas vias navegáveis para priorizar a produção de energia elétrica. A decisão tomada pelo operador nacional do sistema dificultará a navegação das barcaças usadas para o transporte de produtos agrícolas em direção ao Porto de Santos. Sem a hidrovia, essas cargas vão chegar ao cais em caminhões, sobrecarregando certamente o trânsito nos acessos ao Porto de Santos. Bom, a gente já falou no primeiro bloco sobre a importância do investimento em outros modais. Falamos também sobre a importância do planejamento. E aqui, ó, na notícia que eu acabei de ler, é o exemplo claro da falta de planejamento. A gente puxa o cobertor que já é curto para resolver um problema e deixa à margem o outro problema. É isso mesmo? Sem dúvida. Veja bem, o Brasil vem passando por uma questão climática que vem afetando o nível dos rios. E não só dos rios, mas dos reservatórios que abastecem todas as regiões e municípios. Há anos, né? Há anos, né? Então, se nós já temos essa visão e nós já sabemos disso, onde está o planejamento para que a gente possa ter alternativas para não impactar, por exemplo, o transporte? Por isso que eu falo, falta realmente uma política integrada para que quando você tenha impactos como esse, você tenha soluções já pensadas para que você possa passar por isso sem impactar o que já está funcionando. Agora, como você bem disse, você pega o cobertor e puxa, eu tiro do transporte e passo para a geração de energia elétrica. E aí vai até um questionamento, né? Porque o Sistema Nacional de Operação Hidroviária, né, que controla essa parte das águas, a Agência Nacional, qual o motivo de estar querendo desviar mais energia para a produção? Sendo que o Brasil está estagnado na sua indústria. Será que realmente é isso? Então, é nisso que a gente tem que pensar. E a gente não está vivendo como nós vivemos em outros anos, um período de escassez de chuvas, né? Nós vivemos um período muito complicado, onde a gente teve que pensar, inclusive, no possível racionamento. Não é o caso hoje agora, não é o caso... Tudo bem, o verão está chegando, né? Mas o verão chega todo ano. Sim, né? É planejamento, Nathalie. Eu não vejo outra resposta para esse assunto que não seja você pensar de forma integrada e não puxar o cobertor para descobrir uma área e cobrir outra. Simples assim. É investir energia no lugar errado, né? E não somente isso. Quando você fala em energia, a forma de você gerar energia, hoje em dia já está bem diversificada. Você tem várias outras formas de gerar energia. Inclusive ambientalmente responsáveis e sustentáveis. Exatamente. Né? E eu acho que a bancada aqui está muito bem posicionada em poder dizer que falta realmente de planejamento. Nós não estamos aqui para ir contra, pelo contrário. Sim. Nós estamos aqui para poder abrir os olhos da população, para poder instruir a população, para que a população possa entender melhor das coisas que estão aí acontecendo. Então, a questão de planificação volta novamente ao assunto, que hoje de manhã praticamente é isso, né? Para que nós possamos realmente dar um salto, olhar realmente o que tem que ser feito.
entendemos o que tem que ser feito, entender como tem que ser feito e por que é que tem que ser feito. Então nós temos que ir de encontro às necessidades para que nós possamos ter um crescimento sustentável e de continuidade. Não pode mais no salavanco, não pode mais chegar e falar, hoje vai fazer isso, amanhã faz aquilo. Esse negócio aqui da hidrovia também é uma pouca vergonha. Nós estamos aqui hoje em dia tendo que importar grande quantidade de diesel. Trabalho no setor, eu posso falar com muita cátedra sobre isso daí. Quando nós podíamos estar usando hidrovias, mas não estamos aqui agora usando diesel para gerar energia. Quando nós temos energia eólica, nós podemos ter outras formas, energias através solar, através da energia do mar também. Existe essa possibilidade também. Onde é que estão os grandes acadêmicos do Brasil? Onde é que estão os centros, os tanques de pensamentos? Onde é que estão os talentos brasileiros? Que já descobriram essas tecnologias. Mas que deviam estar, me desculpe interrompendo, mas que deviam estar pressionando o governo também. Sim, claro. Que deviam estar lendo, dizendo, olha, nós já queimamos aqui a pestana, já estamos trazendo soluções, já sabemos como é que é a questão, e nada. Agora. E só estamos em Brasília discutindo problemas políticos, eu não vou repetir isso daí, mas é só isso que se faz ultimamente. Nós temos que sair disso, nós temos que sair desse buraco negro que chama tudo só aquilo, que acabou, chega, já deu o que tinha que dar. E a gente para e pensa que talvez isso inclusive seja até uma estratégia para que a população não veja os reais problemas que precisam ser debatidos. A gente está já há quase 3 anos discutindo a pior crise de corrupção do país. É a pior crise de corrupção do país. Nós temos um problema enraizado dentro do nosso Congresso, mas a gente não pode viver fomentando só esse assunto. O Brasil é mais, é muito mais do que isso. E tá aí a chance da gente resolver e mudar. Se nós queremos mudar, se nós queremos de fato que a gente possa sair desse ato político que nós entramos, a gente tem que votar melhor. É inadmissível que não haja uma oxigenação de, no mínimo, 90% do nosso Senado e do nosso Congresso. Sem dúvida. Não dá para votar no cara que vai te dar um uniforme. Uma vaga na creche pro seu filho. Uma vaga na creche para o seu filho é direito seu. Um transporte melhor é direito seu. Não é favor. Não tem que ser o político que está lá na rodinha, no churrasco, no final de semana que ele fez com o teu dinheiro. É isso que você precisa entender. Nós pagamos 5 meses de impostos para depois começar a ganhar o nosso salário no Brasil, né? É o país onde mais... Chegamos a 1 trilhão. Onde mais tem tributos, né? A gente vê, por exemplo, países como o Canadá, que existe uma tributação única e onde a população tem tudo e tudo de melhor qualidade. Se você levar em consideração a quantidade de dinheiro que foi desviado, o Brasil hoje estaria entre, eu diria, os 5 melhores países do mundo. Sem dúvida nenhuma. Esse é um país rico, é um país que gera recursos extraordinários, e nós temos, obviamente, que olhar com outros olhos. Me permita somente fazer uma colocação aos jovens. Jovens, resgate o seu país. Esse país é o futuro, é o seu futuro. Resgatem, interessem na política, tirem esses conservadores, tragam ideias novas, não tenham medo de criar, não tenham medo de buscar novas alternativas. O Brasil depende de vocês e nós esperamos que vocês realmente tenham a coragem de tirar o Brasil desse lamaçal que está aí. Me desculpe eu desabafar, mas eu tenho a necessidade de fazer isso, eu tenho a obrigação de fazer isso pelos meus filhos, pelos meus netos e por todos aqui, jovens que eu conheço aqui da região. Então, pessoal, vamos à luta que nós vamos melhorar esse Brasil. E não é só isso, o Mike representa uma das grandes empresas que hoje estão no Porto de Santos. Né, que hoje são quantos empregados na Stolthaven? Nós temos uns 130, mais ou menos. 130. Estamos ampliando agora, investindo mais 60 milhões de reais, investindo mais em maior espaço, mais tancagem, exatamente, confiando na capacidade do Brasil e na necessidade de desenvolvimento do Brasil. E estamos gerando emprego, quer dizer, acreditamos aqui, eu acredito ainda. Eu sou um batalhador nato, eu acredito nisso, eu acredito no Brasil. Então o Brasil não é pior do que ninguém. O Brasil é um grande país. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. A gente tem que sair daquela
daquela margem onde a gente é o patinho feio, né? Nós não somos patinho feio, nós temos e exportamos tecnologia, exportamos conhecimento, exportamos talentos para fora do país que só vão lá para fora porque aqui não encontram espaço, né? Então, assim, quando a gente vê o presidente de uma empresa como a Stolthaven anunciando que vai investir ainda mais 60 milhões de reais. E ele é um dos exemplos que está dentro do porto. A iniciativa privada vem fazendo grandes investimentos dentro do porto. A gente tem tecnologia de ponta dentro do porto. E hoje a gente esbarra única e exclusivamente na ineficiência do poder público. Sem dúvida. Da falta de poder ter uma gestão mais profissional, com mais probidade, com mais compromisso com as necessidades dos usuários do serviço portuário. Porque quando a gente fala de todo esse complexo portuário, a gente está falando de várias relações. E a principal relação é do que o porto pode gerar para a cidade e do que a cidade pode aproveitar do porto. Sendo em matéria de emprego, sendo em matéria de preços mais baixos, porque você consegue ter uma eficiência melhor nas suas operações. Então, nesse ponto, nesse sentido, a gente precisa, de fato, tomar atitudes para ter as pessoas corretas nos lugares certos e nos representando de forma séria. Sem fazer trocadilho nem nada, ou trocas políticas, a gente precisa de gente que nos represente conscientemente. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos Mike Seeley, gerente-geral da Stolthaven Terminais, e Wagner Pereira, consultor portuário. As associações empresariais e as entidades do Porto de Santos que pedem a privatização da gestão da dragagem do Complexo Santista aguardam a publicação da portaria que irá definir o grupo de trabalho interministerial responsável pela análise do pedido. Enquanto isso, continuam os estudos para a definição de um modelo de contratação mais eficaz para a obra, fundamental para a competitividade do Cais Santista. A proposta enviada ao governo federal em agosto, quase 3 meses aí, prevê a criação de um consórcio formado por arrendatários, operadores portuários, terminais privados e, possivelmente, autoridade portuária. A ideia é de que a nova empresa tenha como único objetivo garantir a dragagem do porto. Como remuneração, ela receberia parte da tarifa destinada à manutenção das profundidades do Cais Santista. Sempre falamos aqui que a maioria, que a questão da dragagem, ela já passou o tempo, né? A gente já perdeu o time. A gente, como eu bem disse, é questão fundamental para a competitividade, eu não digo só isso, para a sobrevivência, né? E a gente viu um primeiro ponto, um primeiro prazo seria 22 de setembro, né? Depois de 22 de setembro, passou para a semana passada o anúncio desse grupo interministerial. E até agora, nada. O que está acontecendo? Deixa eu falar um pouquinho nisso, porque eu participo com os operadores portuários do grupo que está tentando formar esse consórcio. A questão é um pouco mais complicada do que nós, obviamente, que não estamos dentro das questões governamentais, não entendemos todo esse imbróglio que existe lá dentro. Então a gente acha que a questão é mais simples, na nossa visão, do que ela realmente é. Existe um grupo formado, o grupo formado e a Sopesp está capitaneando isso. Tivemos uma reunião a semana passada já, onde nós temos uma matriz que agora, nesse momento, nós já entendemos e já sabemos como deve ser tecnicamente a execução dessa atividade, dentro da questão de dragagem da calha, quanto à questão de dragagem do berço. A composição agora é composição tarifária. Como é que nós podemos compor essa questão tarifária? Ela se baseia um pouco na tarifa, que é a tarifa 1, a 1.1, a 1.12, que hoje em dia existe no Porto, mas nós temos também aí uma questão de um equilíbrio econômico-financeiro que tem que ser feito e entendido, porque a Codesp, como tal, dentro do custo dela de dragagem, existem outros custos complementários que são usados para outras atividades. Então, se nós tirarmos totalmente essa arrecadação... Essas atividades não vão ser feitas. Não é que não vão ser feitas, vai haver um problema de caixa, obviamente, e não é isso que nós queremos. Nós podemos fazer a dragagem muito melhor. Sim. E podemos fazer a dragagem a um custo também melhor. O que nós estamos agora
trabalhando para que nós possamos adequar melhor essa matriz. Temos uma reunião agora, próxima reunião dia 31 também, que é onde nós vamos fazer a análise crítica final da matriz, que foi discutida a semana passada, para que nós possamos ir melhor preparados e que possamos levar e entender a forma como o governo pensa. Porque você tem que entender como o governo pensa para que a entidade privada possa, então, ter acesso, possa que quando chegar já chega com as perguntas e as respostas, né? Então, levou um pouco mais de tempo e nós achamos até por bem deixar um pouco, o governo sabe que nós estamos trabalhando nisso, já deu sinal verde, então assim que nós formos a Brasília, espero que na primeira, logo depois do feriado, agora em novembro, o objetivo nosso é estar em Brasília e também estar já com um modelo praticamente resolvido para que ao final do ano, começo do ano, nós já possamos então ter a confirmação desse consórcio e que a gente possa realmente começar a trabalhar nessa questão da dragagem do porto e resolver esse problema, que realmente é um problema complicado e fundamental e muito importante para a atividade do Porto de Santos. É um assunto que requer realmente estudos mais aprofundados e, obviamente, é um processo novo para nós, que vemos da entidade privada para que uma questão de atividade de governo e de segurança, digamos até de segurança nacional. Então envolve também a Marinha, envolve a parte dos pilotos de Santos, envolve uma questão também que não era trazida à mesa, toda a questão de estudos realmente hidrográficos, etc. e tal. Então é uma questão realmente complicada. Eu acho que o importante é você ter o ritmo e não só a velocidade. Acho que o ritmo e os passos adequados para que nós tenhamos uma solução realmente sustentável. Quando o Mike fala em relação sustentável, não é só sustentável do ponto de vista econômico, né? Eu acredito que o econômico é sim importante, a iniciativa privada não estaria abraçando se não fosse de interesse, né? A gente costuma falar aqui que a iniciativa privada não costuma fazer benemerência, né? Mas é sustentável também do ponto de vista daquilo que nós falamos lá no comecinho do programa, relação Porto-Cidade. Sim, né? É orgânico, né? A gente sabe o qual é impactante quando a gente tem a dragagem paralisada, o quanto isso tira de recursos financeiros da cidade, inclusive de recursos operacionais, porque os terminais, os navios, eles acabam migrando para outros portos que têm uma infraestrutura melhor, né? Perdendo carga, né? Perdemos carga e essa recomposição depois, hoje em dia, Nathalie, a briga pelo melhor preço e pelo melhor serviço portuário é muito grande dentro do Brasil. A gente já tem portos que já se preocupam com isso e tem alguns portos que não sofrem com isso por uma questão natural, né? Ele já tem um calado que não precisa ser feito esse tipo de serviço. Como nós estamos numa área de bacia aqui, né, onde a gente tem mangue, etc., a gente tem esse problema do assoreamento. Então, é muito importante que esse planejamento ele aconteça de forma a manter esse organismo funcionando, né, sem impactos, principalmente para a nossa atividade fim, que é a portuária. Vocês acreditam, Mike, você que faz parte desse grupo que está estudando essa proposta, estudando todos os vieses, né, para que quando chegue lá não haja nenhum questionamento que faça andar um pouquinho mais para trás. E você, como consultor portuário, vocês acreditam que a gente comece 2018 de uma maneira diferente quando o assunto é dragagem? Essa realmente é a nossa expectativa, né? Podemos realmente já entrar em 2018 com uma nova concepção sobre o que é a dragagem e como a dragagem deve ser feita. O objetivo do grupo de trabalho é esse, o grupo é formado por muitas pessoas capacitadas aqui, operadores portuários, pessoas que conhecem também, consultores, pessoas que têm acesso também dentro da ANTAC, da CEPORT, para que nós possamos, quando chegar em Brasília, não tenha dúvida que vai vir pergunta, não tenha dúvida que quando bater em Brasília vai começar também o Mas tem as respostas, né? Mas nós já teríamos as respostas adequadas e nós já possamos então com isso também. E uma outra coisa também que é fundamental... Levar um dossiê da dragagem prontinho, né? Já prontinho, mas também o apoio que nós temos hoje em dia da comunidade, que digamos assim, dos usuários do porto, aqueles do que o porto fornece, né? Não diretamente o operador portuário, mas a indústria que está por trás.
e toda essa questão necessária aí para que o país possa ir para frente, nós estamos com um apoio muito grande também para que isso possa se resolver a questão no menor tempo possível. Mas eu tenho muita esperança e conheço bem o grupo de trabalho, não é porque eu participo nele, mas os meus colegas que estão lá são altamente capacitados e nós exatamente estamos fazendo análises críticas nesse momento para que nós possamos realmente ter uma matriz bem feita, uma matriz sustentável, uma matriz que não pode ser, digamos assim, interditada lá politicamente quando nós chegamos lá em Brasília. Você concorda? Concordo e tenho para mim que tem algumas ações que estão comprovando isso, né? Uma delas é a ampliação do contrato de dragagem, já foi definido por mais um ano, então nós temos mais um ano para tratar desse assunto, né? Temos fôlego, Temos fôlego e isso é importante. Então, assim, dar ritmo a um planejamento é importante, como o Mike falou, de estar levando, já ter uma agenda de conversas com Brasília, porque a gente sabe que os estudos são feitos agora localmente, né? Esse grupo vai tratar dos assuntos localmente, mas ele vai ter que ter interlocução com Brasília. E quando chegar lá e a gente sabe que o clima lá está complicado politicamente falando, a gente tem que estar com as respostas corretas para que a gente possa agilizar ao máximo esse processo, porque depois vai depender de aprovação, uma série de coisas que aí sim a gente vai gastar mais energia e mais tempo para tentar aprovar. Mike, a gente estava falando aqui nos bastidores, você está preparando uma palestra, né, para levar lá para Brasília e eu desejo muito sucesso na tua interlocução, porque eu acredito que é falando aos nossos governantes que a gente vai insistir em abrir os ouvidos deles para as nossas necessidades daqui, né? Sem dúvida. A palestra ela é uma abertura realmente para que os olhos do governo possam entender como atuam realmente os outros portos, como são as regulamentações, como é que nós podemos descentralizar, como é que nós podemos, digamos assim, trazer ideias novas, né? Arear, digamos assim, trazer fôlego novo, tal, para que... Trabalhar com eficiência e simplicidade nos processos. Sem dúvida. Né? Nós temos que o Brasil precisa mudar. Eu comentei hoje aqui com vocês aqui sobre o patamar. Nós temos que mudar o patamar. Nós temos que dar um pulo de excelência, de qualidade. Não somente de qualidade de gestão, mas qualidade operacional. Então, eu acho que é a forma como eu posso contribuir. Eu contribuo no que for possível. Eu quero o bem do meu estado, o bem da minha cidade, o bem do Brasil. E eu, com muito prazer, vou lá fazer essa apresentação e esse debate com o governo central lá, para que eles possam entender e, principalmente, colocar na cabeça deles a questão de descentralização. Não é porque você está descentralizando que você está perdendo controle. Eu geralmente faço simplesmente a questão. O governo central, você fica com a mão na torneira. Isso. Você está trabalhando, eu abro a torneira. Está errado, eu fecho a torneira. Você mantém o controle, mas permita o fluxo, permita que os operadores, digamos assim, não somente o operador portuário, os de operadores uma maneira geral, né? Que a energia, transporte, tal, deixa a gente trabalhar e vocês somente façam as questões realmente necessárias das regulamentações. Sim. Né? Que é a função que cabe, né? Para mim é realmente isso. O governo ele tem que criar as regras, as condições, né, para que o investidor possa ir lá e fazer o investimento e fazer o controle, né? Então, arrecadar e fiscalizar. Era o que o Maxwell muito comenta aqui, né? É essa a função do governo. Só essa. Simples. Quando ele tenta esticar o braço para fazer outras coisas, aí nós sofremos o que nós estamos falando aqui. Dragagem que demora, judicialização de processo que fica parando serviços básicos e orgânicos para o nosso porto. E é tudo que a gente não quer. O que a gente precisa, na verdade, é desinverter esta pirâmide, né? E trazer de volta para o topo, né, dela, o que de fato faz o Brasil andar para frente. Nosso tempo acabou. Mike, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Volto ao ponto crucial. Jovens, acreditem no Brasil. O Brasil é de vocês. Lutem por ele e transformem esse Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade. Desculpe se eu falei alguma coisa aqui, mas eu
falam com o coração. Eu acho que é isso que nós precisamos aqui. Pessoas que falem com o coração e que realmente deixem a política de lado e que realmente se preocupem pelo Brasil, pela religião, por a região, desculpe, que nós temos aqui e por todos os que aqui habitam. Então, acho que isso é fundamental para o desenvolvimento realmente. Então, é isso que nós temos. Chega de politicagem. Chega. Quer ser político? Não tem problema, mas seja político profissional. Né? Seja político na raiz da palavra. Na raiz da palavra, exatamente. Né? Então, eu agradeço a oportunidade e muito obrigado aí aos telespectadores por estarem conosco nessa manhã. Muito obrigado. Wagner, muito obrigado mais uma vez pelas importantes informações. Eu acho que hoje a gente fez uma bancada muito boa e falamos para quem está do outro lado da telinha exatamente aquilo que precisa ser dito. Sem muito dúvida. obrigado. Eu agradeço, Nathalie, o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com o Mike aqui na bancada, falando sobre os temas que são importantes. E eu também não tenho dúvidas que a melhor forma da gente ter uma gestão melhor e ser impactado por melhores serviços é a gente votar melhor. Então também fica aqui meu contraponto para que você, no dia que for votar, logo nós vamos ter eleições, pense muito bem no seu voto. Se eu puder também deixar um abraço a todos os médicos e todos os profissionais de TI da minha área, que trabalham muito também para ajudar e contribuir com esses processos que a gente quer melhorar em todas as áreas. Obrigado. Mão de obra qualificada não falta neste país. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.